alegria, Senhor. Porque minhas tristezas não venha vergonha. Deixei-as por tua alegria, Senhor. Ele tomou nossas dores, nessa comigo. Tomaste minhas dores. Amados, nós vamos ouvir uma palavra nessa noite. Nós precisamos estar atentos na palavra. Essa palavra, amados, ela vai produzir frutos na minha vida e na sua vida, não apenas essa semana, não apenas esse mês, não apenas esse ano, mas, amados, essa palavra ela vai fazer diferença na minha vida e na sua vida, se nós atentamente dermos ouvidos e obedecermos aquilo que vai ser ministrado nessa noite. Amém? Então eu queria que você tivesse seu coração aberto, atento. Bota o teu telefone no modo avião aí, modo silencioso, amém? Fica atento, amados. Uma só palavra vai fazer toda a diferença na minha vida e na sua vida, amém? Pastor Eliseu. Aleluia. Boa noite, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Deus é bom, Ele é fiel em todo o tempo. Eu gostaria de convidar você para curvar sua cabeça no sinal de reverência e entrega ao Senhor, para buscarmos nele, que é a nossa fonte única de inspiração. Amém, queridos? Pai querido, nessa noite nós em tudo queremos glorificar o Teu nome, reconhecendo, Pai, que sem Ti nada podemos fazer. Por isso, Senhor, nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos e queremos dizer, bendito Espírito Santo, que Tu és bem-vindo nesse lugar, para nos ensinar no caminho da justiça, para consolidar, Pai, essas palavras que vêm dos nossos lábios, nos nossos corações, Pai. Coração de cada um daqui, daqueles que aqui estão, Pai. Sabemos, Pai, que a Tua palavra, quando é ministrado, o Teu Espírito Santo sopra sobre essa palavra e traz a revelação, e quando aplicada em nossas vidas, nós com certeza teremos vidas transformadas pela Tua presença. Nós Te louvamos desde já, Pai. Eu quero glorificar o Teu nome, Pai, pelos Teus anjos acampados ao redor desse lugar, guardando cada um dos Teus servos, dos Teus filhos, Pai. Obrigado, Pai, por esse culto, onde nós ouviremos a Tua palavra e sairemos mais sábios. Obrigado, Pai, por isso, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu gostaria de convidar os queridos para abrirem a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus. No livro de 2 Reis, no capítulo 3, versículo 15, nos diz que Eliseu pediu auxílio de um tangedor, e ele diz: trazei-me, pois, um tangedor. E quando o tangedor tocava, veio a mão do Senhor sobre Eliseu. E eu gostaria de convidar o ministro Cristóvão, na verdade, lembrei de Clóvis, para ele dedilhar. Bem, Mateus capítulo 25, por favor. Glória a Deus. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 1. Gostaria que todos nós, a partir desse momento, dedicaremos uma concentração maior na palavra. Versículo 1 diz:
Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Demorando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: aí vem o noivo, saí ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu gostaria que você deixasse marcado esse texto. Daqui a pouco nós iremos retornar a esse texto, mas você, por favor, fosse para o terceiro livro da Bíblia, o livro de Levítico. Gênesis, Êxodo, Levítico. Levítico capítulo 24. Versículos de 1 a 3. Levítico 24:1 diz assim: disse o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de olivas batidas para o candelabro, a fim de alimentar as lâmpadas continuamente. Arão as porá em ordem perante o Senhor continuamente, desde a tarde até a manhã, fora do véu do testemunho, na tenda da congregação. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações. Amém, queridos? Voltemos, pois, a Mateus capítulo 25. Aleluia. É o nosso texto áureo desta noite. Querido, na minha Bíblia tem como título a parábola das 10 virgens. Essa ministração já foi milhões e milhões de vezes pregadas em púlpitos no decorrer da história cristã. Eu penso que quase nenhum cristão maduro já deixou de, em algum momento em sua vida, deixou de ouvir essa ministração, ler essa ministração, meditar, reflexão. Muitos estudos, inclusive milhares de estudos existem sobre esse assunto, mas é um assunto que nós devemos nunca deixarmos de meditar, porque nos chama a atenção para uma vida cristã de vigilância. Diga para você mesmo, diga: eu devo ser mais e mais vigilante. Observe bem que desde o início o Senhor teve um cuidado especial de alertar quando foi feito, quando ia ser confeccionado
o tabernáculo. Ele trouxe instruções bem específicas para Moisés, e um dos itens que ele alertou foi que, olha, alerte para Arão, que deve existir quando sempre for buscar o Senhor, for ter comunhão com o Senhor na tenda da congregação, que chegar diante, pois, do candelabro, que é um instrumento de ouro batido que pesava 1 talento, ou seja, 34 quilos, era uma peça única e tinha 7 hastes, e todas elas tinham que ser essas 7 hastes que ficavam dentro da tenda da congregação, dentro do santo lugar, daquela barraca do tabernáculo, deveria sempre estar cheia de azeite. Cada conchas daquela, cada amêndoas que tinha um candelabro, e esse azeite ele tinha que ser sempre completado diariamente, porque esse instrumento jamais poderia se apagar dentro do tabernáculo, dentro do santo lugar, para que diante do Senhor estivesse sempre a chama acesa. E essa chama não era feita de qualquer forma, era um óleo especial, um azeite especial, feito de olivas, que o povo tinha que trazê-lo para a presença do Senhor, para que ficasse sempre as lâmpadas alimentadas. Lembre-se que o Antigo Testamento, ele contém sombras do Novo Testamento. Enquanto que o Antigo Testamento tem sombras, o Novo Testamento é a essência das coisas que foram faladas no Antigo Testamento. Então o Senhor queria alertar para todas as pessoas, todos aqueles que têm aliança ou que tiveram aliança com Ele no curso da história, e até hoje a nossa era cristã, que nós não poderíamos, que todo filho de Deus não podia deixar de estar sempre com azeite em suas vidas. E azeite é símbolo da unção, é a presença manifesta do Espírito Santo. Então não podia de maneira nenhuma, não pode de maneira nenhuma faltar na vida do cristão a presença do azeite, que alimenta por sua vez a chama. Faltando azeite, falta a chama, e as coisas ficam escuras na vida do cristão. Em Eclesiastes, no capítulo 8, ou melhor, capítulo 9 e versículo 8, diz o seguinte: nunca falte sobre a sua cabeça o óleo da unção, em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte sobre a tua cabeça o óleo da unção. Amém, queridos? Na vida cristã não pode faltar o azeite. E nesse episódio que o Senhor Jesus está relatando, já estava bem próximo da sua crucificação. Ele alertou, pois, a igreja para justamente um momento em que o Senhor viria. E esse momento ele não deixou determinado, mas alertou para a igreja que estivesse atento. A igreja tem que ficar atenta, porque o dia do Senhor é como um ladrão de noite. Ele falou isso nos evangelhos dele. Ele falou isso também em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Ele disse também em 2 Pedro, usando sempre a expressão: o dia do Senhor é como um ladrão de noite. Alertando os seus discípulos, disse: olha, se um pai de família soubesse o momento em que o ladrão viria à sua residência, com certeza ele teria um cuidado dobrado, fecharia bem as portas e não permitiria que elas ficassem de uma forma que facilitasse a chegada do ladrão. Nós temos que lembrar que a volta do Senhor é iminente, pode vir a qualquer momento.
Como está escrito em Tessalonicenses, porque no momento no abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, porque a trombeta soará, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, subiremos para o encontro do Senhor nos ares, onde estaremos para sempre com o Senhor. Por isso, consolai-vos uns aos outros com tais palavras. O dia do Senhor é como um ladrão na noite, mas nesse episódio mostra 10 virgens. Virgem, amado, é um símbolo de pureza. A igreja é considerada a noiva, ou considerada não, perdoe-me, é a noiva do Senhor, é a noiva de Cristo. O apóstolo Paulo, ele tinha essa convicção, quando dizia: olha, eu tenho que chegar até vocês, porque eu temo que o tentador venha mudar essa característica, isso que existe, esse cuidado, esse zelo que vocês têm, pois eu tenho me debruçado para preparar vocês como uma virgem pura para apresentar um noivo. Amém, queridos? A igreja, o corpo de Cristo, é a noiva do Senhor, é a noiva pura do Senhor. O Espírito Santo a cada dia, ele trabalha preparando mais e mais a sua igreja, porque a volta do Senhor é iminente. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 7, está escrito que os discípulos estavam com muita expectativa, o que era normal, porque fazia pouco tempo que o seu Senhor na verdade, ele tinha assunto aos céus. Faziam só 7 dias que o Senhor tinha sido elevado aos céus. Por que 7 dias? Porque depois que o Senhor foi crucificado, passou-se 3 dias. Ele então ressuscitou. Passou-se mais 40 dias, conforme está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 15, que diz que o Senhor passou ainda 40 dias e foi visto por mais de 500 irmãos nessa oportunidade, e pelos 12 apóstolos que ele mesmo escolheu. Então passou-se 3 depois da crucificação dele para a ressurreição, com mais 43. No capítulo 2, então, de Atos dos Apóstolos, ele diz logo: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. Pentecostes é uma festa do 50º dia depois da Páscoa. Então, 50 dias, se você subtrair 43, fazia apenas uma semana. Fazia só uma semana. Amém, queridos? Mas nesse intervalo de uma semana, do 43º dia até o 50º dia, os apóstolos estavam todos reunidos, ali com uma expectativa de escolher inclusive o sucessor de Judas, que tinha traído o Senhor. E ali eles estavam escolhendo, mas eles estavam com aquela expectativa e disseram assim: quando virá o dia do Senhor? E os anjos disseram justamente para ele, disse para eles: por que estáis vós a olhar para cima? Porque esse mesmo Jesus que subiu é o mesmo que também descerá. Diga: Jesus virá. Amém, queridos? Esse Jesus virá. Mas ele disse algo interessante. Diz que porque a vós não cabe verificar os dias e as estações, ou os tempos e as estações que o próprio Senhor escolheu pelo seu próprio desígnio. Ou seja, estava falando de Deus. O Senhor Jesus, na verdade, não esclareceu para a igreja, e é um dos pouquíssimos segredos que ele não compartilhou com a igreja, foi o dia da sua volta. Os discípulos estavam, enquanto ele estava ensinando aos discípulos, eles perguntaram: Senhor, quando vão acontecer todas essas coisas, e quais os sinais para a tua vinda? E o Senhor disse: olha, veja que ninguém vos engane. E começou a traçar e mostrar os tempos que aconteceriam a vinda do Senhor. Mas disse: quanto à vinda do Senhor, ele esclareceu. Ele disse: nem o filho sabe,
nem os anjos sabem, mas somente o Senhor sabe. Amém, queridos? Nós não sabemos, e isso é segurança para nós. Uma das grandes seguranças que o Senhor deixou para o Filho de Deus é o Filho de Deus não saber quando será a volta do Senhor. A volta do Senhor, retorno a dizer, é iminente. A qualquer momento pode acontecer. E foi justamente o que foi comparado com a chegada de um ladrão. Nunca se sabe quando um ladrão vai chegar. Nunca. Pode-se, até o Espírito Santo, ele pode nos dar um alerta, para que nós dobremos a vigilância, evitemos certos percursos, certas coisas, não é verdade? Mas a chegada do ladrão, irmão, é de uma maneira, obviamente, furtiva. Ele chega onde ninguém percebe, e principalmente à noite, porque ele é filho das trevas. Se o crente soubesse o dia que o seu Senhor retornaria, com certeza levaria uma vida de negligência, uma vida de descaso. Por quê? Porque deixaria para se preparar de última hora. Nos faz lembrar aquela história daquele noviço que chegou uma certa vez, contam que chegou para o seu superior e disse: quando eu devo levar uma vida de consagração e quando eu devo aceitar a Cristo? Aí aquele homem experiente disse: quando faltar um dia para a sua morte. Aquele rapaz novo ficou super entusiasmado com a ideia, porque pensou de imediato: vou curtir bem a vida, levar a vida de toda forma, e quando tiver faltando um dia eu me preparo, me consagro e vou subir para o céu. De repente veio aquela indagação: mas quando será o dia da minha morte? Ninguém sabe. Diga assim: ninguém sabe. O Senhor às vezes revela, não é, amados, em circunstâncias especiais. Em circunstâncias especiais. E é preciso consagração para isso. E lembre-se bem, independente do dia da volta do Senhor, um dia você voltará, ou um dia você se chegará a Ele numa profundidade maior. Eu passei alguns anos da minha vida, depois de convertido, assim, pensando: Senhor, desde menino eu nasci no Evangelho, passei um tempo distante, mas sempre com aquela convicção, e já passou tantos anos, e o Senhor, a volta é iminente, mas não chegou ainda, não voltou para a igreja. Eu, quando era menino, ouvi os pregadores falando que o Senhor estava chegando, estava voltando. E quando eu estava nessas indagações, irmão, veio ao meu espírito tão forte, como se ele estivesse falando audivelmente, e veio: filho, para aqueles que partiram, eu já voltei. O tempo é apenas uma grandeza cronológica para quem está vivo. Para quem não está, já partiu para a eternidade, e está só aguardando o momento da vinda do Senhor. Portanto, nós devemos vigiar. E aquelas virgens, que eram justamente 10 espécies de crentes, 10 características de crentes, cada 10 perfis de crentes, 5 fervorosos, cheio da unção. Azeite é unção, é presença manifesta do Espírito Santo, é unção. Azeite é o que alimenta a chama, o queimor, o fulgor do nosso coração, é alimentado por justamente um combustível, e esse combustível é o azeite. O crente, quando perde o azeite, ele fica um homem normal, ele fica uma mulher normal, ele fica insípido, fica sem fervor, fica sem sabor, sem fervor. O apóstolo Paulo, ele diz: não sejais, pois, vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor.
Você só consegue servir ao Senhor se você for fervoroso de espírito, se você tiver consciência de eternidade, consciência que você tem uma vida aqui na terra passageira, consciência de estágio probatório, que você está passando um período em que você está sendo treinado, testado, observado, se você anda em perseverança, se você serve ou não ao Senhor, qual a tua motivação para servir ao Senhor. Ontem nós estávamos ministrando e foi algo interessante, um ponto de reflexão. Lá em Números e mais outros trechos das Escrituras falam que somente 2 entraram na terra prometida, 2 daquela geração que saiu do Egito preparados como homens de guerra. No capítulo 12 de Êxodo diz que depois justamente da morte dos primogênitos saíram 600.000 homens, soldados preparados, homens acima de 20 anos de idade, preparados para a guerra. E diz assim: 600.000 soldados, sem considerar as mulheres e as crianças, e obviamente os velhos também, né? Porque os soldados, mas saíram 600.000. Lá na frente, no livro de Números, diz que o Senhor falou para Moisés que separasse 12 no meio dos 600.000. E isso nós estamos falando 3 meses depois dessa saída. E disse: separe, pois, 12 príncipes. Separou 12 príncipes, um escolhido representando cada tribo de Israel. Daqueles 12 que foram espiar durante 40 dias a terra prometida, na verdade a cidade de Jericó e suas adjacências, naquela terra que o Senhor tinha prometido, eles foram. Quando chegaram, tiveram que prestar um relatório para Moisés, diante da congregação, diante de todos os anciãos. E daqueles 12, 10 falaram de forma desacreditadas, não estavam acreditando nem confiando, e fizeram, pois, esmorecer o coração de todos. Mas 2 se levantaram, Josué e Calebe, e eles disseram: eia, levante-se e subamos animosamente, porque se o Senhor se agradar de nós, Ele nos colocará nessa terra. As forças dos nossos inimigos se desvaíram, e nós os comeremos como se fossem pães. E o Senhor, mais na frente, Ele disse: toda essa geração ficará para trás, elas andarão 40 anos, porque para cada dia que olharam a terra, e agora difamaram essa mesma terra que olharam, para cada dia passará um ano, eles rodarão 40 anos, até que venha a ser consumido aqueles homens de 20 anos para cima. Mas aqueles filhos, aquelas crianças, que eram crianças, obviamente, que são crianças nesse momento, a exceção, aqueles vão ficar para trás, mas somente Josué e Calebe vão entrar, porque neles houve um espírito diferente, e eles perseveraram em me seguir, em confiar no Senhor. Diga assim: perseverar. Eu queria que você olhasse para o irmão que esteja do lado, ou para a irmã, e diga assim: precisamos perseverar. Perseverar. Diga: a perseverança é o que nos conduzirá em sucesso, na realização do projeto de Deus para a nossa vida. Glória a Deus. Amém, amados? Tem que haver em nós um coração diferente, tem que haver um ânimo diferente. Perseverança. A Bíblia diz que na perseverança está a vitória dos santos. Nós temos que perseverar nos projetos que Deus colocou para que nós viéssemos a realizar, e devemos
deixar sempre aceso nos nossos corações a chama de uma vida de consagração ao Senhor. Devemos guardar no nosso coração justamente o azeite, porque aquelas 5 prudentes, elas mantiveram acesas as suas chamas, as suas lâmpadas, e deixaram sempre reservatório do óleo nas suas vasilhas. Ninguém consegue se consagrar por você. Amém, querido? Isso é um ato volitivo, é um ato de vontade, e é um ato que todos nós devemos tomar essa decisão individual, porque o pai não pode se consagrar pelo filho, nem o filho se consagrar pelo pai. Você não pode obrigar alguém a buscar o Senhor, mas você pode buscar o Senhor e ser um exemplo para que muitos venham a serem exortados a buscar mais o Senhor. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. Alva, o que é alva? Clara, brancas como a neve. Em todo tempo sejam alvas ou claras as suas vestes. Nunca falte sobre a tua cabeça o óleo da unção, para que você possa ser efetivamente sal e luz. Só se consegue manter acesa a chama se existir unção, se existir a presença manifesta do Espírito Santo. Isso é resultado de busca, de consagração. Isso é uma responsabilidade nossa. Se eu chegasse para alguém aqui e entregasse a chave de um carro 0 quilômetro, diga glória a Deus. Tem gente dizendo eu recebo lá atrás, né? Glória a Deus por isso. Mas o ato de colocar o combustível, é seu. É você quem coloca o combustível. Quando se vai comprar um carro 0, não é? E chega então na concessionária e compra o carro 0, por incrível que pareça, eles só colocam, via de regra, o bastante para que você chegue no próximo posto. Eu não sei o que é isso. Um carro de 30, 40, 50 mil reais, mas eles não têm coragem de encher o tanque. E quando enche o tanque, coloca ainda bem em caixa alta, promoção, o carro sai com o tanque cheio. O ato de colocar o combustível, mesmo com aquele carro 0 quilômetro, se você não repor aquele combustível, quando chegar com no máximo 50 quilômetros, você obviamente ficará no prego, porque o carro está 0, está funcionando, tudo perfeito. Tem garantia, 3 anos, 5 anos, tem outros que dão até mais. E por que o carro não está funcionando? Diga assim: falta combustível. A vida do crente, se faltar óleo, se faltar azeite, não vai funcionar. É uma vida insípida, uma vida sem sabor, uma vida sem colorido, é uma vida em preto e branco, e é uma vida que quando o Senhor chamar para si, como você chegará? Não pode ser pego de surpresa. O Senhor diz: vigiai. E os discípulos disseram: a quem falais isso? Ele disse: o que digo, digo a todos: vigiai e orai. Devemos vigiar, devemos ficar firmes. E aquelas virgens, então, 7 prudentes, 7 com azeite, quando o Senhor chamou para o encontro, quando o noivo chegou e alguém gritou: chegou o noivo, aprontai, elas rapidamente estavam com suas lâmpadas acesas e tinham ainda óleo no reservatório para manter suas lâmpadas acesas. Mas aquelas outras ficaram em desespero, porque a Bíblia diz: e todas elas dormindo e cochilando. Você tem a sua vida normal,
Você tem o seu trabalho normal, e é natural que o homem, que a mulher trabalhem para manter a sua casa, colocar em prática os projetos que Deus confiou. É natural, é normal. Mas você não pode esquecer que você é eterno. Você não pode esquecer que você é um ser espiritual. Você não pode esquecer que você, mesmo estando ainda prisioneiro aqui na terra, num casulo, num corpo, você é um ser tridimensional. Você tem que investir os seus esforços na terceira dimensão. 99% das pessoas que te cercam estão somente em duas dimensões, e colocando todos os seus esforços em duas dimensões. Ou seja, não esqueçamos que nós somos um espírito. Todo ser humano é um espírito. Nós temos uma alma e nós habitamos em um corpo. O nosso espírito é quem se encontrará com o Senhor. A nossa alma precisa a cada dia ser transformada pela palavra, como está escrito em Romanos no capítulo 12 e versículo 1. Paulo exortando, ele diz: exorto-vos, pois, a todos, pela compaixão do Senhor, que entregueis os vossos corpos em sacrifício vivo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo ou com este século, mas transformai-vos pela renovação das vossas mentes ou das vossas almas, para que possais conhecer qual é a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos transformar as nossas almas. Pensávamos simplesmente com base em filosofia, nas filosofias e vãs sutilezas que nos cercam. Eu fui um homem que gostei muito de filosofia. E uma cadeira que muito me identifiquei na faculdade, na época, já faz alguns dias, em 1983, né? Alguns de vocês nem eram nascidos, mas em 1983, né? Que filosofia, estudávamos filosofia tal, a fundo, mas depois que eu me converti, eu vi que a definição de filosofia, tudo bem, filosofia amigo do saber, mas uma das coisas, um dos pontos chaves da filosofia é exatamente: o que é racional é filosófico, o que não é racional não é filosófico. Eu disse: epa, estou fora. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que o homem racional, ou o homem natural, ou o homem que segue simplesmente a mente, não compreende as coisas espirituais, porque as coisas espirituais se discernem no espírito. Eu digo: epa, tem alguma coisa aí que está truncado. Depois que eu li também em Provérbios, no capítulo 3, versículo 5, não é, amado? Capítulo 3 e versículo 5. Por favor, me diga aí, para nós todos abrirmos a Bíblia. Meus amados, me perdoe se em alguns momentos eu não peço para vocês abrirem a Bíblia, mas eu gostaria que cada um, assim, a proporção que nós fôssemos ministrando, fôssemos conferindo na palavra. Amém? Mas Provérbios capítulo 3, versículo 5 diz assim: confia no Senhor teu Deus de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. E logo em seguida diz: reconhece-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, mas teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para você. Amém, querido? É segurança para você. Então, você deve confiar no Senhor teu Deus de todo o teu coração. Não está dizendo de toda a tua mente.
Porque o homem racional, o homem intelectivo, o homem simplesmente que ele fica no nível das 5 dimensões. E você compreender o Senhor, você não compreende simplesmente pelos seus 5 sentidos. Através do tato, você não consegue. Através da audição, visão, não é, queridos? Você não consegue. Porque você consegue entender o Senhor pela sua palavra, que o combustível da palavra é o Espírito. Amém. Senhor Jesus, Ele disse: as palavras que vos falo é Espírito e é vida. Você, quando começa, é normal, é natural você ter seu conhecimento científico, bênção. O Senhor vai lhe mostrar realmente a proporção que você começa a estudar, você abre a sua mente inclusive mais, mas desde que você não conteste, não confronte a palavra do Senhor. Você pode até experimentar, verificar. E eu louvo ao Senhor porque a cada dia que se passa, mais e mais cientistas, PhDs, têm se levantado e têm procurado, através da tecnologia, do avanço tecnológico, da ciência em todos os níveis, estão descobrindo, não inventando, mas descobrindo coisas que há muitos anos já a Bíblia já contém. Mas eu louvo ao Senhor por isso, que a ciência, inclusive, comprovando para aqueles que têm pouca fé, que a palavra do Senhor é verdadeira. Amém, queridos? Mas as 5 virgens prudentes, elas tinham um estoque de azeite. Você está guardando um estoque de azeite bem guardado? A vida é passageira. A vida é muito passageira, meu irmão. Existe uma frase em latim que diz: sic transit gloria mundi. Sic transit gloria mundi. Assim passa a glória desse mundo. A vida é passageira, está passando. Cada dia que passa, nós mais nos aproximamos do Senhor. E a Bíblia diz que nós já estamos mais próximo dele do que do dia que nós aceitamos a Cristo. Não joga fora essa esperança, porque ela é poderosa para transformar vidas e garantir a tua salvação. Continue firme, porque quando o Senhor chamar os seus escolhidos, pastor, existem os escolhidos? A Bíblia fala, existe sim. É preciso a cada dia nós procurarmos, permanecermos firmes na fé. Jesus foi aperfeiçoado. Em Hebreus diz que, embora sendo filho, ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Amém, queridos? Jesus era filho, e foi preciso ele ser aperfeiçoado. Como, se ele nunca pecou? Quando ele foi aperfeiçoado? A Bíblia mesmo explica, por meio das coisas que sofreu. A cada dia você tem que matar um leão, a cada dia você tem que matar um urso, a cada dia você tem que definir o que você vai escolher. Se é servir ao Senhor, se é se consagrar ao Senhor, se é buscá-lo com interesse de coração, com simplicidade, com singeleza, ou então cair na vaidade dos laços do mundo. A Bíblia diz vaidade, vaidade, tudo é vaidade, tudo passa, queridos. Mas aquele que faz a vontade do Senhor, ele permanece firme para sempre. Quando o Senhor vier buscar a sua igreja, isso é fato. Existem muitas profecias de Gênesis e Apocalipse. Mostra que quando o Senhor vier buscar a sua igreja, o apóstolo Paulo
em 1 Coríntios, no capítulo 15, que é um capítulo maravilhoso, tem 58 versículos e fala justamente o capítulo da ressurreição. Mostra de uma forma bem clara como acontecerá isso. Diz que o Senhor, Ele ficará numa nuvem, chamará os seus escolhidos. Todos os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, ou seja, aqueles que ainda estiverem vivos, se o Senhor voltar hoje, quando nós estivermos retornando para casa, ou nesse momento mesmo, irmãos, nós estaremos vivos, mas receberemos um corpo glorificado. A Bíblia diz: certamente carne e sangue não verá a glória do Senhor, nem a corrupção verá a incorrupção do Senhor. Porque no momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, porque a trombeta soará, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, voaremos para o encontro do Senhor nos ares, onde nós estaremos para sempre com o Senhor. Nós vamos estar com o Senhor, mas é coisa rápida. O rapto da igreja é uma realidade tremenda, e pode acontecer isso ainda hoje à noite. Portanto, eu quero alertar a cada um de nós. A Bíblia diz: quem é santo, santifique-se ainda. Posso me santificar mais? Posso. Você não pode ser mais justo do que você já é. Justiça é algo que foi dado pelo Senhor Jesus. Foi um ato substitutivo do Senhor, conforme está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, ou seja, em Cristo, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Justiça você recebe, e por mais que você procure, você não ficará mais justo, porque a justiça é um ato substitutivo de Cristo. Quando você aceita a Cristo como Senhor e Salvador, automaticamente você passa, Ele habitando em você, você passa a ser a justiça de Deus em Cristo Jesus. É uma relação de dependência. Paulo, só no livro de Efésios, ele falou 36 vezes a expressão nele, por ele, nele, mostrando que a nossa justiça provém do Senhor. Amém, amados? Agora, santo é diferente. O próprio Senhor, Ele diz em Levítico: sede santo porque eu sou santo. Ele diz também em Pedro: sede santo porque eu sou santo. Ele diz também em 1 João: sede santo porque eu sou santo. Ele não mandaria fazer algo que você não pudesse fazer. Você pode se santificar mais. Por isso que a palavra, quando diz em Apocalipse: aquele que é santo, santifique-se ainda, é uma expressão que está ligado a tempo. É um advérbio de tempo. Ainda, porque há um tempo para isso. O tempo de você se santificar e se consagrar para o Senhor é o tempo em que você está vivo. Não sejamos, pois, como aquelas virgens que não guardaram o azeite da unção. Aquelas virgens, elas eram crentes, iam para a igreja, estavam em consagração em alguns momentos, sim, mas elas não eram vigilantes. Crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo, é considerado como essa virgem que ficou, essas virgens que ficaram. Por quê? Porque o azeite não estava na vasilha. Devemos guardar, pois, uma vida de vigilância, uma vida de preservação, uma vida em que os princípios da palavra do Senhor nos conduzirão em vitória, e nós podemos resplandecer a luz de Cristo que está em nós. E essa luz só vai brilhar quando nós mantivermos acesas essas chamas. Amém, queridos? Amém, amados? Glória a Deus. Quem é santo, santifique-se ainda. Mas aquelas 10 virgens, 5 eram prudentes e foram rapidamente ao chamado do Senhor. Elas foram se encontrar com o Senhor nos ares.
Isso mostra a igreja. No momento que o Senhor chamar, a igreja subirá para o Senhor. Cronologicamente, um abrir e fechar de olhos equivale a 7 milésimos de segundo. Acontecerá, pois, isso. O Senhor, quando chamar a sua igreja, esse tempo grande será equivalente a 7 milésimos de segundo, pelo tempo cronológico. Mas acontece que o Senhor quer a sua igreja vigilante, quer a sua igreja pronta, a sua igreja ataviada, a sua igreja que se prepara dia após dia para o encontro do Senhor, e dia após dia anda em santidade, dia após dia se consagra, dia após dia busca o Senhor com integridade, com singeleza, dia após dia não se deixa vencer pela ideologia de gênero, por exemplo, pelos princípios que campeiam justamente as coisas naturais, que firmam, têm o cuidado de firmar os seus filhos no caminho do Senhor, de mostrar para os seus filhos que a palavra traz resultados permanentes, não são efêmeros, não são passageiros, mas são permanentes. A igreja que vencerá as dificuldades, essas famílias que aqui nós estamos vivendo tempos difíceis. Eu tenho orado, minha esposa tem orado, e temos profetizado também sobre a vida dos nossos netos, para que eles que estão no mundo. Uma certa vez, Jesus orando, fazendo a oração pelos seus discípulos, ele disse: Senhor, eu não vos peço que eu os tire do mundo, mas eu peço que livra-os do mal. Seus filhos não podem, porque tem uma caminhada aqui, não podem sair desse mundo prematuramente, porque tem promessa, tem aliança. Se você permanecendo fiel, é o bastante para garantir o sucesso do seu filho, se você for diligente. Ensina a criança no caminho, não é o caminho, isso é falácia. O caminho é falar, o caminho, quando se fala em caminho, o caminho, ensina o caminho, como eu já vi muita gente dizer, ensina a criança o caminho, isso é um raciocínio falacioso. Ensinar o caminho não é suficiente, mas ensina o teu filho no caminho em que deve andar. No caminho, chega aqui, ministro Marinho. No caminho é você andar lado a lado com ele. É você não ser hipócrita e de dizer: vai para a igreja, meu filho. Mas para onde você vai, ele vai olhando para você. E um dia pode ser que ele fale para você. Ele pode chegar para você e dizer, quando você, depois de grande, se você em algum momento não teve o cuidado de ensinar no caminho, ele pode chegar para você e lhe surpreender e dizer aquela frase antiga: a tua vida falou tão alto que sufocou o som das tuas palavras. Ele precisa olhar para você e dizer: eu sou um homem de integridade, porque eu recebi dos meus pais esses valores. E os pais vão dizer: eu recebi do Senhor esses valores. Mães e pais que aqui estão, peço-vos que tirem um tempinho, deem uma olhada como estão seus filhos lá em cima. E você aqui no departamento infantil, ele não está aprendendo simplesmente a história de Davi e Golias, ou uma historinha qualquer. Eles estão aprendendo inclusive essas histórias, mas estão aprendendo fundamentos da palavra do Senhor. Estão aprendendo princípios sólidos, onde ele vai colocar no seu coração, vai colocar, se ele vê o exemplo, ele vê você sabe por que seu filho não mente? Porque ele vê que o pai e a mãe não são mentirosos. Amém, irmão? Não é assim? Por quê? Mas pastor, o mundo está tudo truncado, está tudo... Não, está realmente, não resta dúvida. Mas você é a solução para o mundo.
Você é a solução para os seus filhos. Ensina a criança no caminho, vai junto com ele. E o próprio Senhor disse: se alguém te pedir para caminhar 1 milha, ande 2 com ele. Anda lado a lado com teu filho. Ensina para ele que a Bíblia Sagrada é o fundamento sólido e o manual de Deus para as nossas vidas. Amém, queridos? Por que você está vindo para a igreja? Porque, primeiro, que a Bíblia diz que nós não devemos deixar de congregar. Segundo, você está recebendo da palavra, na unção do Espírito. Você está vendo, está andando com irmãos, está vendo que o seu irmão está acreditando da mesma forma que você, porque nós saímos da mesma fonte, que é a palavra, que é imutável. Amém, amados? Diga: cada dia andarei mais firme com o meu Senhor. A cada dia esses princípios sólidos, poderosos, estarão norteando a minha vida e a vida da minha família, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor para sempre. Glória a Deus. Amém, amados? Vamos ficar de pé nesse momento, queridos. Glória a Deus. E você que está nos ouvindo, apegue-se mais e mais com as verdades que são eternas. Leia a sua Bíblia. O Espírito Santo te conduzirá e lhe mostrará realmente que a palavra do Senhor é verdadeira. Ela não passará, porque o próprio Senhor Jesus, o autor da palavra, ele disse pelo Espírito do Senhor, ele disse: céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Que o Senhor te abençoe. Glória a Deus. Queridos, eu gostaria de saber nessa noite, se você está nos visitando e ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. E é simples. Ou se tem alguém aqui que ainda precisa